Boa noite, meu nome é Alexandre Lauzide, eu sou o fundador da Brazil UFO Network, a maior rede de ufologia científica do norte e nordeste do Brasil. Nós estamos hoje aqui na campanha de solidariedade, trazendo o Robson Honorato como palestrante, né? O Robson Honorato, ele é químico, pós-graduado em Química Nuclear, instrutor multidimensional, da alma a serviço das raças guardiãs, cujo objetivo é educar, treinar e desenvolver o potencial consciencial e bioenergético humano. Guardião da lei do tempo e do sincronário galáctico Maia das 13 luas, professor do Centro de Educação Galáctica da Lei do Tempo no Brasil. Hoje à noite temos o palestrante Robson Honorato com o papel da evolução da consciência humana como portais de contato com civilizações extraterrestres. Pessoal, essa campanha que nós estamos aqui, o Crispim da UFO Piauí, iniciou já desde novembro, desde março, né, desse ano. Nós estamos agora em dezembro e gostaríamos que pedir a todos que, na medida do possível, possam contribuir com o Natal. É a data mais importante do ano, com muitas famílias não têm acesso para celebrar essa data cristã, né? E devido à pandemia, as coisas ficaram pior ainda para aqueles que estão lá no interior, no sul do Piauí e do Maranhão, né? Juntos podemos fazer uma diferença e levar a esperança para centenas de famílias. Ao longo estaremos passando aqui informações de como entrar em contato com o César Crispim, na UFO Piauí. Isso é uma iniciativa também Comunidade Espírita Cristã Joana de Ângeles e o grupo Escala de Teatro, cujo o César Crispim é o nosso líder. Com vocês, hoje à noite aqui, vamos chamar aqui o Robson Honorato. Boa noite, Robson. Olá, boa noite. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Estamos também aqui com o Vanderlei. Vanderlei será o mediador. Como sempre, né, Vanderlei? Você é a pessoa que faz as perguntas aí. Pelo menos teremos umas 200 para você hoje. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Honorato. Boa noite a todos que fazem a UFO Piauí. Sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje teremos mais uma brilhante live, né, com o nosso amigo palestrante. Desejo a todos uma boa live e vamos lá, Alexandre. Está todo mundo muito ansioso pelo que ele tem a nos informar. O Robson Honorato. Robson, você trouxe também um PowerPoint aí para fazer a sua apresentação. Vou compartilhar aqui. Podemos iniciar? Você quer colocar logo o seu PowerPoint? Sim. Podemos ter. Vou criar a minha imagem, eu vou ficar aqui nos bastidores só observando, assistindo o Vanderlei e o Robson agora ao vivo. Vanderlei, com licença aí, Vanderlei. Robson. Ok. Boa noite a todos que estão aqui juntos conosco, né? Em nome das nossas comunidades galácticas e planetárias, dou as boas-vindas e agradeço e honro cada um de vocês. E esperamos que vocês possam ajudar nessa campanha para as famílias do sul do Piauí. E permitam-me agora compartilhar um material com vocês. Ok. Bom, então, só reforçando um pouco, antes de iniciarmos, né, essa iniciativa da UFO Piauí com o apoio da Brasil UFO Network, né, para que vocês têm a campanha do Natal, né, e o César, ele tem o contato dele aí, do lado esquerdo, inferior, para que vocês possam entrar em contato via WhatsApp, né? O Alexandre depois também vai repassar esses contatos para vocês,
para que possamos dar um suporte físico, material para essas famílias que estão passando grandes necessidades ali no Piauí, tá? Então, fica aí a chamada e o chamado para quem sentir no coração. E o tema de hoje é o papel da evolução da consciência humana como portal de contato com civilizações extraterrestres, né? Isso é uma temática que cada vez mais vai estar sendo divulgada, vai estar sendo lembrada para a nossa população planetária mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, né? Nós estamos em um momento da nossa história planetária onde se requer que nós recuperemos todo um conjunto de informações a respeito de nós mesmos, de quem nós somos diante da nossa própria vida, de quem nós somos diante do universo como uma civilização não só planetária, mas sim fazendo parte, mas também fazendo parte ativa em toda uma comunidade intergaláctica de consciência, ok? Então, o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos resgatar o nosso aspecto multidimensional, não só de nós mesmos, mas também do sistema de matéria e energia no qual nós residimos, como experiência, como seres, né, biológicos, tá? Então, a partir do momento que nós entendemos as matrizes cristalinas, ou seja, as realidades nas quais nós evoluímos, né, nós podemos entender como a nossa senda de evolução, tanto pessoal quanto coletiva, pode se revelar para nós de uma maneira mais clara, e também nossa conexão eterna com o divino, ou com a inteligência cósmica que governa todos esses sistemas universais, galácticos e hipergalácticos, ok? Então, é muito importante nós sabermos que nós habitamos certos matrizes de realidade, né? Uma realidade que é um construto. Esse construto, ele é composto de energia e matéria, né? Em variados graus de combinação e vibração, e que isso atende a uma necessidade ou vontade de uma inteligência mestre, né? Que coordena todos os ciclos planetários, galácticos e intergalácticos. Então, é muito importante nós pararmos um pouco para sentirmos e deixar com que as nossas mentes entrem em um estado de reflexão sobre quem somos nós diante desse cosmos infinito, né? E também o nosso papel nesse cosmos infinito, tá? Então, quando nós paramos um pouco para refletir a respeito disso, nós começamos a conectar memória, tá? Respirando todos pela boca. Então, constantemente, eu vou pedir que vocês respirem, porque eu estou fazendo uma transmissão, mais do que intelectual, mas também uma transmissão energética de códigos de memória para vocês, através do meu campo e do campo das nossas consciências intergalácticas, ok? Então, a Terra, assim como todo o nosso sistema solar, é resultado ou contraparte física de planetas mais evoluídos que se encontram nessa mesma matriz de tempo, tá? Então, nosso planeta está inserido nessa matriz de tempo, né, nesse holograma, nessa realidade que é quanticamente interconectada, tá? Através da própria matéria mesmo, né? Ou seja, desde a estrutura eletrônica da matéria até os nossos corpos, nós somos seres eletromagnéticos, e por conta disso, por conseguinte, nós estamos interconectados a essa teia universal, essa matriz de tempo, ok? Então, temos que fazer uso da nossa liberdade, ou seja, desprogramar uma série de informações e crenças limitantes que foram transmitidas ao nosso respeito, a respeito do que somos e a respeito da história humana, tá? Então, nossa história galáctica, né, a nossa origem galáctica, a nossa conexão com a gama, uma vastidão de civilizações interplanetárias que existe,
só poderá ser compreendida e vivenciada a partir do momento em que nós voltamos para dentro de nós mesmos e passemos a refletir sobre o nosso papel na Terra, sobre o nosso papel na sociedade e no que nesse aparente pequeno papel que nós desempenhamos nas nossas vidas diárias repercute em toda uma galáxia, em todo um conjunto de galáxias, tá? Então, esse desprogramar nossa mente desses condicionamentos de insignificância que foram colocados sobre nós se faz mais do que necessário para que a nossa consciência multidimensional seja resgatada e nossa memória como seres siderais e intergalácticos seja resgatada, ok? Respirando todos, soltando pela boca. Então, respirem e soltem o ar pela boca, é importante isso, esse fluxo, tá? Para que vocês integrem bem. Quem tiver uma garrafinha de água aí do lado também é muito bom para integrar essas informações, ok? Bom, então, continuando, deixa eu só passar aqui o slide. Cada um de nós é um ólon, segundo nos relata a ciência cósmica, a ciência intergaláctica, tá? Cada um de nós é um ólon do nosso eu superior de luz, e nós somos um holograma que guarda em potencial todas essas qualidades superiores desse ser superior, de luz, né, desse ser superior. Então, nós somos um fractal, né, de um ser galáctico muito mais abrangente, né? Então, cada um de nós nós coexistimos em várias dimensões e níveis de realidade, tá? E é muito importante essa conscientização para que nós possamos começar a curar um vírus, um implante de memória que foi feito na nossa raça, né? Que nos fez esquecer essa nossa natureza multidimensional e holográfica que nos conecta quanticamente com todo o multiverso, todo o multiuniverso, ok? E o nosso corpo, este corpo físico, né, que é um conjunto de padrões eletromagnéticos inteligentemente organizados e estruturados, que nós traduzimos e concebemos como carne e osso. Na verdade, esse corpo guarda uma informação e uma memória de nível intergaláctico, tá? E toda a compreensão sobre a natureza do cosmos está gravada e registrada nos nossos corpos, né? Então, isso faz com que nós olhemos de uma forma totalmente diferente o que é um ser humano aqui no planeta Terra, e principalmente essa raça humana aqui no planeta Terra, que é fruto de todo um projeto genético galáctico, que foi desenvolvido em vistas de experiências bastante profundas, segundo o ponto de vista da comunidade galáctica, ok? Então, é muito importante que contemplemos um pouco a natureza humana no fato de estarmos nesse corpo que constitui a verdadeira nave, com toda uma tecnologia interna dentro desse corpo, tá? Que nos possibilita desenvolver, ou melhor falando, resgatar essa memória e capacidades de interação multidimensional com vários níveis de existência e, consequentemente, com várias civilizações interplanetárias que não só nos assistem, como também nos supervisionam nesse experimento de testes de livre-arbítrio aqui, nesse setor específico onde a Terra se encontra, ok? Respirando todos. Então, termos consciência dessa natureza multidimensional já é um fator-chave para que possamos resgatar toda uma memória e uma como é que eu poderia dizer, uma real consciência de quem nós somos realmente e o papel que nós desempenhamos com relação ao planeta Terra, para que possamos ser reintegrados em uma comunidade galáctica.
Então, um tempo e espaço, né, que são esses processos onde nós vivemos, né, um tempo e espaço, nós aqui estamos habitando uma linha de tempo e espaço, né, é uma matriz para a organização criativa da inteligência de acordo com específicos estágios da evolução cósmica. Existem inumeráveis civilizações cósmicas pelo universo que estão telepaticamente procurando frequências receptivas para estabelecer comunicação. Então, José Argüelles e Stefan Stoll, que escreveram essa citação, isso é muito importante, tá? Porque essas civilizações interestelares estão telepaticamente procurando frequências receptivas para estabelecer essa comunicação. Então, nós temos vários níveis de comunicação com civilizações de origem extraterrestre, ou melhor falando, com nossas famílias de origem, né? Visto que, basicamente, toda a nossa população, segundo nossas nações estelares, nossa população terrestre total, ela é extraterrestre. Então, a Terra é um planeta de intercâmbio cultural intergaláctico, e, por conta disso, basicamente, todos nós não somos da Terra. Então, esse resgate dessa identidade extraterrestre se faz necessário também, tá? Porque esse faz parte, inclusive, do nosso resgate de memória. Devido a um vírus, como eu falei no início, de implante, de apagamento, ou de esquecimento, melhor ainda falando, né? Porque a memória não foi apagada, mas foi esquecida. Então, a humanidade, em geral, ela acha que a Terra é o último e único lugar de existência e acha que nasceu daqui, quando não é uma realidade, tá? Então, nossas famílias de origem, melhor falando, ou seja, essas inúmeras civilizações extraterrestres, estão procurando essas frequências receptivas. E nada melhor do que uma frequência receptiva do que um humano de linhagem adâmica, ou seja, um humano do tipo terrestre, da Terra, para receber essas transmissões de dados. Toda a nossa biologia foi dotada de uma tecnologia interna que nos capacita a sermos antenas telepáticas, biochips, né, de transmissão e recepção de dados, tá? A nossa rede neural é um fractal da rede neural galáctica. Então, nós temos biológica e energeticamente todo um aparelho capaz de receber essas frequências, essas telepáticas, que partem de civilizações, de supercivilizações mentais interplanetárias. Então, esse é um dos contatos, inclusive, pessoal, mais avançados que existe, é o contato telepático, tá? Vocês também testemunham alguns, e nós também, ao longo da história, contatos com naves físicas, né, cujas tecnologias de dobra espacial permitem que muitos seres de outras civilizações desçam aqui nessa linha de tempo também através de suas naves, tá? Isso requer toda uma ciência, né? Isso requer também uma certa dependência de uma tecnologia avançada, tá? E é um tipo de contato também. E isso requer tempo também linear, né? Visto que o tipo de comunicação telepática, quando você tem contato telepático, né? Você recebe uma transmissão através de linhas de tempo multidimensionais. Então, você pode se comunicar com civilizações que habitam até outro setor galáctico, ou civilizações que habitam outras galáxias mais distantes, de forma instantânea, né? Por quê? Porque o contato telepático, a transmissão telepática, ela, quando se dá, ela envolve todo o campo simultâneo e holográfico do universo. Então, os contatos de forma telepática são muito importantes e bastante utilizados por civilizações mais avançadas, inclusive, tá? Então, é bem importante que se saiba disso, porque é uma tecnologia que nós dispomos agora, de imediato, a partir do momento em que nós habitamos esses corpos humanos aqui, ok? Respirando. Bom, então, isso também influencia muito nos outros tipos de contato, tá?
Às vezes nós nos perguntamos por que as civilizações extraterrestres não descem com as naves, etc., etc., não tem um contato mais contundente, e que nível de contato seria positivo ou não para a nossa população atual, né? Então, tudo isso também depende de um grau de consciência, de um grau de receptividade telepática que é tecida na malha do planeta no qual nós habitamos. Então, a humanidade desempenha esse papel para servir como interface de comunicação com sistemas estelares distantes. Então, isso é muito importante, porque nós hoje estamos passando por uma revolução da consciência humana, tá? E eu digo a vocês que os tipos de contato que são mais prioritariamente efetuados são os contatos telepáticos, e não os contatos através de naves físicas, ou naves de densidades eletromagnéticas mais energéticas, ou seja, de outros níveis dimensionais, que entram no nosso espectro e passam a ficar visíveis para nós. Esses tipos de contatos são mínimos. Eles servem, em grande parte, por exemplo, na década de 70, 60, para trazer novamente à humanidade essa consciência. Então, nós vimos muitas aparições naquela época, para ativar. Em seguida, nós passamos para uma segunda fase, que é o desenvolvimento do humano. O desenvolvimento do humano, tá? Então, esse humano precisa se desenvolver. Nós estamos numa fase atual de sincronização galáctica dos humanos terrestres, tá? Então, é necessário que os humanos agora entrem nessa segunda fase de desenvolvimento da tecnologia interna do corpo. E é muito importante isso. Por quê? Porque as comunicações prioritárias, volto a falar, serão telepáticas, estão sendo através, seja de canalização, né? Ou seja, de uma transmissão telepática de outro nível, como transmissão de dados, onde não há uma interação de entidades, mas sim uma transmissão de dados, e aí você recebe na sua rede neural. Bom, a partir do momento que o humano ele começa a se reconectar com a sua identidade superior e galáctica, e se reconectar com o planeta, porque é muito importante isso também, gente. O planeta é uma consciência viva e ele possui linhas de energia, toda uma grade, uma estrutura cristalina, com linhas de força e consciência, né, com canais dimensionais e linhas de força. Então, nós precisamos nos reconectar com a natureza, honrar muito a natureza, para que o nosso sistema de meridianos energéticos se reconecte com a malha cristalina da Terra, honrando todos os reinos da natureza, respeitando os reinos da natureza, a fim de que nós possamos, através dessa reconexão consciente com a Terra, nós alinharmos o nosso sistema, nossa malha cristalina individual com a malha do planeta, e através da malha do planeta, realinharmos com toda a malha cristalina galáctica, ok? Então, isso também vai servir e serve de base fundamental e necessária para que a Terra, o planeta, possa abrir-se para uma comunicação mais física, inclusive, através de sistemas de nave, etc., para que essas nações estelares possam novamente fazer um intercâmbio conosco, ok? Respirando. Bom, dito isso, é muito importante que saibamos que, apesar do que nós testemunhamos de muita desconexão no planeta, de devastação ambiental, guerra, etc., etc., tudo é exercido conforme um programa, tá? Então, o que nós chamamos das raças centrais ou raças ancestrais são raças que habitam mais próximo do núcleo galáctico, sistemas estelares ou sistemas solares que são de 2, 3 sóis ou mais, então são raças mais avançadas, né? Das quais, e essas raças ancestrais, essas raças centrais, né? São os famosos deuses das mitologias, né? Das nossas escrituras, e essas raças ancestrais, muitas são progenitoras do nosso programa genético aqui, né? Então, elas que deram origem, né? E representam
um nosso self, o nosso eu futuro, tá? Então, quando a gente olha para as estrelas e olhamos para os deuses estelares, né, nós estamos olhando para nós no futuro. E quando eles nos olham, eles estão nos olhando para eles no passado, tá? Então, muito importante sabermos disso, porque, como eu estava falando, apesar de bastante desconexão que nós testemunhamos no planeta, todo o planeta, nesta linha de tempo e em outras linhas de tempo paralelas, nas quais outras humanidades estão evoluindo, são estritamente supervisionados por essas raças ancestrais, por essas confederações intergalácticas, tá? Então, essa raça é conhecida como os deuses do Criador e desenvolveram modelos de humanos, né? E semearam a vida no universo onde nós habitamos, tá? Então, é muito importante saber disso, porque, apesar de todo esse contexto de polarização, de separatividade, de devastação que nós testemunhamos no planeta, há todo um plano mestre por trás, né? Nós habitamos uma zona de borda de galáxia, ou seja, são regiões galácticas onde nós realizamos experimentos genéticos, biológicos, para testar livre-arbítrio de civilizações novas, né? Então, aqui é uma zona de teste de livre-arbítrio, é uma zona experimental, sujeita a acertos e erros, usando um pouco da nossa terminologia de ego, né? De acertos e erros, quando, na verdade, são ajustes, né? Nós fazemos parte de um experimento sagrado para a fonte, mas que também é um experimento que está sujeito a imperfeições, tá? Então, todo o planeta, ele é estritamente supervisionado. Então, nenhum tipo de inteligência extraterrestre sai ou entra aqui ao acaso, tá? Em primeiro lugar, que precisa-se de uma plataforma de recepção. E essa plataforma receptiva tem a ver com os habitantes, com os níveis biológicos mais avançados daquela esfera planetária específica, no caso da Terra, por exemplo, os humanos, ok? Bom, então, nós temos raças, né? E é um pouco importante que a raça central aqui, nesse slide anterior, eu voltei aqui para ele, a raça central detém o DNA humano original, que é o modelo da criação. Então, isso é muito importante, porque o nosso ADN, ou o nosso DNA, né, nós portamos uma herança divina. Percebe? Então, por isso que eles prezam muito para que nessa era atual nós resgatemos nossa tecnologia interna de luz do nosso próprio corpo e cultivemos essa jornada para dentro. Através da jornada para dentro, nós conseguiremos acessar registros galácticos e, através desse acesso, nós termos antenas de recepção para a comunicação extraterrestre eficaz, autêntica e positiva para as nossas raças, ok? Bom, então, o que são raças? Eu gosto de dizer que raças são portadores do arco-íris, ou seja, raios de dimensões de consciência, né? Daí a minha faixa aqui, arco-íris, e como os indígenas nativo-americanos falam, os guerreiros do arco-íris, que são aqueles que vão lembrar quem são, como sementes das estrelas, para resgatar o mundo, né? Então, as raças que nós temos incontáveis tipos de raças, né? Desde reptilianos, insetoides, aviários. Só raça humana e adâmica como a nossa, nós temos mais de 360 mil espécies de variantes, né? Feitas pela raça central. Então, são manifestações genéticas da experienciação do Criador Sagrado. São sistemas vivos de energia que veiculam a manifestação da alma e sua consciência em vários níveis de espaço, tempo e matéria. Isso é um resumo do que somos enquanto seres habitando matrizes de tempo, tanto de terceira dimensão, como esta nossa, como de outras dimensões, ok? Então, respirando. Nesse momento, eu quero que cada um de vocês toque o seu coração, espalmando as mãos sobre o peito, e sinta o calor e a pressão das suas mãos, enquanto vocês contemplam essa imagem.
Inale pelo nariz e exale pela boca, e a cada exalação, abra-se para essa imagem. E você pode, em algum momento, fechar os olhos com essa imagem na sua mente. Inale pelo nariz e, ao exalar lentamente pela boca, permita que sua visão se abra amplamente para essa imagem. E, a partir dessa imagem, que você contacte com o sentimento que essa imagem passa para você. Ekoshata sana oyata ine a ekonde isha ine a. Kayana sunuetanai. Ok. Respirando. Então, nós temos vários níveis de raças, tá? Eu vou usar aqui uma terminologia de James Huttek, onde nós diferenciamos, por exemplo, em 3 níveis: ultraterrestres, metaterrestres e extraterrestres. Então, as raças ultraterrestres são seres superiores, de campo angélico, são angelicais, e são transfísicos e espirituais nas suas aparições e poderes de transformação. Eles usam tecnologia não física para se deslocar entre os universos e sistemas interestelares. Eles usam tecnologia de corpo de luz, de campos Merkabah, e se deslocam como fractais, semelhante ao comportamento de um elétron num átomo, né? O elétron está em todos os lugares simultaneamente, em probabilidades maiores ou menores de se achar um elétron ali ao redor do átomo. Da mesma forma, são essas consciências ultraterrestres, tá? Onde eles usam tecnologia de luz, e então eles podem estar em qualquer lugar do universo onde eles possam simplesmente olhar para aquele lugar, aquele vetor específico de tempo e espaço, para colapsar e surgir ali, tá? Então, eles formam essa rede de coordenação universal e representam os níveis divinos e mais superiores de consciência, tá? E com o auxílio dos metaterrestres, e nesses metaterrestres, eles transformam trabalhos de ambas, ou seja, eles coordenam o trabalho das criações humanas e das inteligências extraterrestres que estão evoluindo em condições equivalentes às nossas, ou com tecnologia a mais. Então, todo o universo, vocês veem que tudo possui uma supervisão. Nós não estamos enfrentando ou experienciando essas etapas dolorosas do planeta Terra e outras etapas também tão maravilhosas. Basta você escolher com qual planeta Terra você vai se conectar, com qual linha de transmissão de dados você vai se conectar, tá? Pois tudo tem uma supervisão muito sábia e inteligente. Nós temos os metaterrestres, e aqui se encaixam o que a maioria de vocês conhecem como comandos estelares, né? Então, esses comandos interestelares são formas avançadas de inteligência física e física espiritual, ou seja, abrangem desde civilizações de terceira dimensão como a nossa, mas que desenvolveram tanto tecnologia quanto espiritualidade avançadas, tá? Mas, e inteligência físico-espiritual, ou seja, raças e seres de quinta, sexta, sétima dimensão, tá? Então, eles são administradores, os administradores mais locais e mais próximos de nós, das civilizações interplanetárias, tá, ok? Então, eles compõem as federações galácticas, que compõem as confederações intergalácticas, todas criando um campo de inteligência a serviço da fonte universal, a serviço de que os experimentos biológicos que ocorrem na nossa região, por exemplo, aqui nesse setor local nosso, que é muito especial, da Via Láctea, para que esses experimentos se desenvolvam da melhor maneira possível para toda a coletividade que faz parte desse experimento. Então, os metaterrestres, eles utilizam naves para deslocamento, né? Diferente dos ultraterrestres, que utilizam seu próprio corpo de luz para deslocamento interestelar e interdimensional. E, na escala menor, nós temos os extraterrestres, né? Extraterrestres são níveis de inteligência cuja origem não se baseia na Terra e que podem ser geneticamente experimentais por natureza. Por que geneticamente experimentais?
significa que esses seres podem possuir uma grande tecnologia, mas podem ser menos evoluídos espiritualmente do que nós, tá? Então, eles estão sujeitos a erros e acertos. É um amplo espectro de vida física, geralmente não mais avançado que os humanos em termos espirituais, mas com tecnologia superior. Então, atuam da terceira à quinta dimensão, geralmente, usando tecnologia física, ou seja, naves, eles utilizam naves mesmo, tecnologia de dobra, para romper a velocidade da luz, entrar em portais estelares e poder chegar até nós e sair também do nosso campo, tá? E conseguem circunnavegar entre densidades 1 e 2, ou seja, entre terceira e sexta, sétima dimensão, eles conseguem esse passe livre, tá? É um amplo espectro de vida física e é o espectro de vida que é o conjunto, a coletividade de força vital que mais interage conosco aqui na Terra através de aparições de naves, né? Através de todos essas documentações que temos no meio ufológico, tá? Então, e muitos já compõem federações intergalácticas sob a supervisão direta dos metaterrestres e outros até de ultraterrestres, e muitos também são civilizações que se enxergam ainda em separatividade, semelhante a muitos humanos aqui da Terra, e essas civilizações extraterrestres, elas podem ser de natureza beligerantes ou dominadoras e predatórias, tá? Por isso que nós temos os metaterrestres e os comandos estelares para assegurar que uma determinada raça de um planeta não seja ameaçada por uma outra raça que não possui nenhuma evolução de consciência, mas que alcançou níveis superiores de tecnologia, ok? Respirando. Então, desde abduções involuntárias e ilegais, do ponto de vista da ética galáctica, até contatos de primeiro, segundo, terceiro grau, geralmente essas interações são entre esses níveis de raças extraterrestres, ok? E alguns outros níveis, não de abduções, mas de contatos, são entre humanos e metaterrestres. E os metaterrestres, eles zelam mais por contato telepático, tá? Muitos de vocês podem ter sido já contatados. Eu já fui contatado fisicamente, inclusive quando criança. Mas muitos de vocês, às vezes, têm sonhos lúcidos, sonhos projetivos, e vocês lembram de tudo quando acordam, tá? Vocês vão em naves, e essas naves podem ser extraterrestres ou metaterrestres, né? Ou vocês podem ter um contato com uma força e uma consciência amorosa angélica que vai registrar em vocês todo um campo de informação poderosíssimo e transformativo. E aí é quando você tem um contato com alguma Merkabah, com um veículo de luz de um ultraterrestre angélico, ok? Mas, voltando à temática de quando vocês têm sonhos lúcidos, ou vocês sonhos que vão a naves, né? Vocês geralmente estão interagindo com níveis meta ou extraterrestres. É importante que vocês saibam também que muitas vezes vocês são levados em corpo físico, tá? Vocês são levados em corpo físico. Só que quando vocês são recolocados de volta na casinha de vocês, e isso eles têm tecnologia de sobra para fazer isso, vocês recebem inserções holográficas, que é como uma edição da memória de vocês, para que vocês pensem que foi um sonho ou uma projeção astral, porque isso causa um impacto menor em muitos humanos, porque nós nos esquecemos demais que somos extraterrestres. Isso poderia causar danos na nossa psique, porque a gente poderia até enlouquecer, saber que foi, né? Eu mesmo, meu contato físico, eu guardei ele bloqueado muito tempo, né? Mas sempre lembrava do que aconteceu, mas é como se você, às vezes, não quer se lembrar, não quer negar de alguma forma. Por quê? Porque parte da sua mente do ego, ela está tão enraizada aqui, e ela está tão esquecida de si mesma, que ela não aceita e não concebe esses tipos de contato, tá? Aliás, esses níveis de realidade, elas não concebem que esses níveis de realidade são nossa realidade, ok? Respirando todos. Então, essas civilizações avançadas, elas criam experimentos
E aí eu digo a vocês que todo o nosso contexto histórico, né, ele é amplamente supervisionado. Todo o experimento ele é supervisionado desde etapas de biomas e ecossistema, da ameba ao humano, nós somos supervisionados, tá? Então, nós temos 7 etapas, segundo a ciência cósmica, de evolução do nosso programa biológico, tá? A humanoide, que é a fase mais simples, onde vive na natureza, tá? Então, são os seres mais primitivos, os humanos mais primitivos. Os cavernícolas, como os neandertais, que já passam para um outro nível de associação, né? Eles criam mais clãs e já tem aquela vida tribal. Depois você tem o humano, que chega com um Homo sapiens, tá? Que tem mente e precipita o clímax da matéria. Ele é uma evolução muito alta. Percebam o seguinte, não há elos. Até hoje, os antropologistas e paleontologistas, eles não conseguem ter elos. É o famoso elo perdido. Não tem elo genético entre as fases 1, 2 e 3. Não existe esse elo genético. Porque para introduzir um humano, nós temos uma certa evolução, pode até ser uma evolução darwinista, lamarquista, mas quando você chega no cavernícola, as civilizações metaterrestres e extraterrestres, elas entram no processo para semear e pegar aquele DNA e criar humanos, tá? Então, o humano, ele não é uma fase, ele não vem, o Homo sapiens, e primordialmente, principalmente o Homo sapiens sapiens, por exemplo, ele é fruto de um experimento das tecnologias extraterrestres, de consciências extraterrestres. Nós, especificamente, somos um projeto humanoide criado por sirianos e avançados e evoluídos por sirianos e canopianos, e nós somos avançados a um nível adâmico de upgrade através do código genético dos pleiadianos adâmicos, tá? Então, isso criou esse Homo sapiens sapiens, e ele tem todo um potencial para se tornar um meta e ultraterrestre, ok? Então, o super-humano, que é para onde nós estamos migrando, ok? É aquele que desenvolveu uma mente búdica, ou seja, tecnologias telepáticas. É aquele humano que resgatou a sua memória de multidimensionalidade, resgatou tudo aquilo que eu falei no início aqui da palestra para vocês, tá? E com esse resgate, ele passa a cultivar mais e se tornar mais íntimo da própria tecnologia interna do corpo, com suas tecnologias telepáticas, tá? Então, o Homo sapiens sapiens atualmente é o potencial que está desenvolvendo-se para o Homo noosféricus, ou o super-humano, ou o próximo nível de humanidade, que é o nível de engenharia radiossônica, através da qual nós nos valemos de viagem não do espaço, mas nós cultivamos viagem no tempo, e aí estamos aptos a interagir com os campos Merkabah, que é esse campo universal, simultâneo de informação e quântico, né? E aí nossas comunicações são mais avançadas porque são com tecnologias telepáticas. Você tem o supra-humano, que é quando nós evoluímos para níveis meta e ultraterrestres, tá? Então, é um proto-angélico, né? Então, concentra-se muito nos comandos estelares, tá? E com isso, nós concluímos a zona de experimento de livre-arbítrio, tá? A partir da 5ª etapa, nós aí nos aperfeiçoamos para as 2 últimas, que são justamente quando nós nos resgatamos e evoluímos para os níveis das raças centrais que eu falei para vocês no início, como engenheiros cósmicos com capacidade de criar tipos estelares, ou seja, para projetar realidades de holograma em sistemas estelares, e engenheiros biológicos, que são aqueles dotados de portadores de vida, que criam raças para a evolução, tá? E aí nós vamos nos experimentando, e a Mãe Galáctica se experimentando, e a fonte se experimentando através desses experimentos, através de nós, ok? Então, toda essa cosmologia tem essas etapas e é extremamente supervisionada, é uma cosmologia evolutiva e uma psicologia também evolutiva, tá? E nós somos aqui parte dessa grande experiência conduzida por essas raças
de engenheiros cósmicos e biológicos, ok? E nós temos, e como eu falei para vocês, nós possuímos consciências nossas que fazem parte, que já estão nesses outros níveis, porque nós somos seres multidimensionais, então é necessário resgatarmos essa nossa natureza multidimensional, porque muitos níveis das consciências de vocês mesmos que estão aqui assistindo a esta palestra já estão em níveis de engenheiro cósmicos e biológicos, e vocês são apenas um mero fragmento, um holograma de terceira dimensão que veio cumprir um propósito aqui, né, neste experimento, e experienciar essa terceira dimensão, que foram as últimas dimensões a serem criadas, e também trazer códigos de informação das nações estelares de vocês para cá. Há toda uma riqueza de experimento aqui, ok? Bom, então, falando em riqueza de experimento, nós voltamos novamente para a Terra. E a importância de como essa joia azul flutuando no cosmos desempenha um papel muito importante na galáxia. Bem, então, essa rede de energia, essa grade cristalina, esse conjunto de meridianos energéticos e de linhas de força e canais de comunicação, nós chamamos nas ciências cósmicas e extraterrestres de complexo templário planetário, tá? É o núcleo orgânico. É muito importante essa palavra, pessoal, orgânico, porque é um ser vivo. E é um núcleo orgânico interdimensional, ou seja, natural, tá? E com seus portais, vórtices, regiões de linhas-lei, regiões de vórtices dimensionais, onde muitas civilizações antigas, sob a orientação de civilizações extraterrestres, construíram cidades geométricas, né, as cidades antigas, construíram complexos de pirâmides, justamente para linkar com essas grades cristalinas e permitir uma comunicação fluida e abertura de portais estelares, tá? Então, nós temos toda essa grade, esse complexo cristalino ao redor do planeta, que cria vórtices onde são conectadas várias linhas de tempo e espaço diferentes. Bom, então, é como eu falei para vocês, para entrar e sair desse planeta é necessário um alinhamento com esses portais estelares e de tempo, tá? Com essas construções, com essas regiões onde memória está gravada. Nós temos... Então, a Terra é um planeta que nós chamamos biblioteca ou uma estação UR, tá? E melhor falando ainda, uma nave do tempo, porque ela possui uma ligação importante devido à constituição do seu núcleo interdimensional. Um núcleo que nós chamamos de naturezas moronciais, tá? E ela, com mais 11, formam-se um núcleo, uma estrutura cristalina de 12, que se conecta com uma triangulação dimensional no núcleo galáctico, que é o ponto 13, tá? O 13º vórtice aí desse núcleo, que fica no núcleo. Então, esses planetas desse tipo, que possuem portais estelares como a Terra, são justamente dutos de acesso a toda uma rede de sistemas estelares que criam a árvore da vida, né? Então, a Terra é o que nós chamamos de biblioteca e nave do tempo. Ela se interliga a esses complexos, tá? E é um centro intergaláctico de troca, de intercâmbio de informações genéticas devido à combinação desses fatores. Essa natureza desse núcleo moroncial que eu falei para vocês, com os chamados salões de mente, que faz com que nós tenhamos intercomunicação, né? Você vê aqui a Terra, nessa ilustração da esquerda, a Terra, e esses pontos da galáxia distantes que se interconectam instantaneamente através de dutos de Stargates, portais estelares, com o complexo templário planetário. Então, os salões de mente é o núcleo de informação, é o núcleo espaço-temporal, o nexo de tempo, que faz com que nós tenhamos acesso a vários pontos da galáxia. E tudo que acontece aqui na Terra é registrado também e transmitido para esses vários outros níveis estelares. Então, por isso nós somos um centro de intercâmbio
tá? Mais de 20 nações estelares já colonizaram esse planeta. E os pleiadianos trouxeram para nós, nessa biologia humana, aquele DNA das raças centrais. Um DNA angélico, um DNA elohístico ou sagrado muito importante, que está codificado nessa nossa natureza humana, tá? Então, a natureza do seu núcleo e a localização dele nesse setor, tá? Faz com que nós habitemos em uma nave do tempo, e não em uma simples espaçonave, porque mais de 90%, acho que 90% dos planetas da galáxia são espaçonaves, eles estão viajando aí pelo espaço, mas a Terra não. A Terra, ela é um nexo temporal, uma vasta rede de portais, e por isso o nosso planeta, ele sempre foi muito cobiçado por vários níveis de civilizações extraterrestres. Por isso o nosso planeta também já recebeu, ao longo de suas linhas de tempo, nas várias linhas de história, visitas de avatares e descidas desses programas de correção que nós chamamos de avatares, ou mestres de luz, né? Porque é muito importante o que ocorre aqui. A Terra também é um repositório das memórias de guerra e destruição dos mundos anteriores perdidos. Ela serve como um ponto de transmutação e cura, onde muitas das civilizações perdidas migraram para cá e se encarnaram aqui nessa humanidade, tá? Então, por quê? Porque há uma supervisão mais nítida, mais eficaz, quando você supervisiona um experimento através de uma nave do tempo, de um sistema desse, ok? Então, nós precisamos nos reconhecer como seres sagrados, como seres dotados de uma inteligência suprema que está no nosso coração, que cria todo um campo toroidal de ressonância com o campo da Terra, de ressonância com o próprio campo galáctico, tá? Todas as energias, ou seja, desde o nosso átomo, as nossas moléculas, elas querem ser transferidas para um nível superior, né? Então, nós temos que tomar consciência disso. E os seres humanos, nós como seres humanos, nós atuamos como esse elemento transformativo. A partir do momento que nossas consciências se transformam e se abrem para uma noção maior sobre quem nós somos realmente, sobre nosso papel aqui, sobre nosso papel na galáxia, sobre nosso papel em existirmos, nós não existimos ao acaso, tá? Então, nós transformamos essas energéticas através de nós, ok? Um complexo sistema energético atua em nosso corpo físico. Então, nosso corpo é uma nave-templo, é um transmissor e receptor de informações muito importante aqui na terceira dimensão, ok? Então, vamos tocar o nosso coração novamente, respirando. Deixe que sua exalação saia pela boca. E ao exalar, ela lança uma onda de luz nessa região do seu toque das mãos com o coração. Kashanataya O. E respire nessa consciência, sentindo o calor, a pressão e o amor das suas mãos sobre o coração. E respire, levando a espiral galáctica aí, para dentro desse seu coração. Ekoshata Sanaya Eke Onde I. Manatuyatai. Ok. Então, o que define um humano? Um chip galáctico noosférico. Noosférico, que vem do termo cunhado por Teilhard de Chardin, noosfera. Nós estamos indo para a nova fase humana, nós estamos migrando da biosfera para a noosfera, que é justamente o homo noosféricos, o próximo nível evolutivo, né, que é a noosfera, é o corpo mental da Terra, é a grande mente que possui todos os programas evolutivos e que está intimamente ligado ao campo morfogenético do planeta e da nossa raça. Então, como guardião da Terra, o ser humano tem como propósito evolutivo normalizar-se como um chip noosférico, ou seja, como uma estrutura telepática de alta capacidade de transmissão e recepção de dados, que mantém as operações do rádio central do planeta. Esse rádio central é justamente o núcleo de informação do nosso planeta, no centro da Terra,
que recebe todo o informativo galáctico através das radiações solares e de sistemas estelares distantes, ok? E através dessa informação que é captada pelo campo eletromagnético do planeta, pelos cinturões de Van Allen, né, onde está todo o banco evolutivo da nosfera, com o programa evolutivo, é baixado para o núcleo do nosso planeta, e dos polos do planeta reverbera para todo o nosso DNA, ok? Então, o chip noosférico humano, né, a noosfera, a mente evolutiva do planeta, uma mente intergaláctica, um fractal do cérebro galáctico interconectado. O nosso planeta possui essa capa mental que se chama noosfera. E ao nos reconectarmos com a noosfera, nós temos acesso à noosfera de vários sistemas estelares e planetários também, ok? Então, o chip noosférico humano, ou seja, nós, fomos projetados para receber, transduzir e transmitir programas do núcleo de cristal, ou seja, do núcleo planetário, sincronizando esses programas com o campo morfogenético galáctico. Isso é muito importante, antes de concluirmos aqui, né, já vou concluir a palestra, isso faz com que nós revisemos e passemos a olhar de maneira muito profunda o nosso papel aqui no nosso dia a dia, nas nossas relações sociais, nas nossas relações ecológicas, com as pessoas próximas a nós, entende? Isso faz com que nós revejamos toda a nossa vida, do que é realmente ser um ser humano no planeta, tá? Nós somos um biocomputador sagrado, cuja fonte de informação alimenta os seus programas armazenados e emanados no rádio central do nosso planeta, que alimenta toda uma experiência galáctica multidimensional, tá? Então, nós, como humanos, o nosso planeta, o núcleo planetário é uma antena para esses programas geocósmicos galácticos, né? E o ser humano é o biosintonizador disso, tá? Para que, então, o papel que nós temos, para que nós possamos passar para um próximo nível, tá? E é um nível muito esperado por civilizações extraterrestres avançadas, tá? Que é níveis de contato, porque nós já tivemos esse intercâmbio, basta vocês olharem a história das civilizações antigas, com suas pinturas, com seus papiros, com seus documentos gravados em pedra, em construções piramidais, como os deuses chegavam e pisaram sobre as terras, como nós temos... então, nós tínhamos esse intercâmbio livre, nós não tínhamos uma quarentena dimensional. Então, para que novamente essas nações possam entrar em contato efetivo e até contato físico em grande escala, cada um de nós precisa se reconhecer como um chip galáctico noosférico, o nosso papel social aqui. E esse desenvolvimento da consciência, através de programas de reconhecimento, de cultivo da nossa natureza sagrada em nós, e o desenvolvimento da nossa natureza telepática, é que vai fazer com que nós ressignifiquemos, nossa sociedade. Não esperamos que 8 bilhões de pessoas despertem, mas nós esperamos uma pequena massa crítica, um percentual pequeno, e nós já estamos avançando muito bem nisso, né, para que uma massa crítica de humanos, uma massa mínima de humanos, seja reconectada a esse circuito galáctico nosférico, e aí, com isso, nós vamos criar uma rede de consciência que vai dar porta aberta para que as civilizações extraterrestres interajam conosco de modo mais contundente, mais aberto, ok? Mas para isso, nós precisamos criar todo um contexto de consciência, uma estrutura consciencial, tá? E é isso que eles aguardam, porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. A única contribuição que eles nos dão é através do contato telepático, através de monitoramento, através da inserção de programas de correção, através de ensinamentos de desenvolvimento da consciência humana e da reintegração do humano ao reconhecer-se como um ser de amor, um ser de conexão com o planeta, um ser que não se enxerga mais separado, honrando cada etapa dessa experiência.
E lembrando sempre que nós não estamos aqui para desenvolvermos humanos perfeitos, mas nós estamos aqui apenas para relembrar o humano da natureza de perfeição que ele já possui. Ok? Respirando todos. Então, quando vocês conhecem a história do planeta, de onde vocês vieram, seu objetivo aqui, os sistemas de energia de qual vocês fazem parte, do que precisam para se tornarem embaixadores das comunidades estelares, vocês, cada um de vocês, na sua vida individual, né, abrirão o caminho para outros humanos que necessitam passar por esse mesmo processo de autotransformação e ascensão. Então, com isso, nós reconquistaremos o nosso papel de guardiães sagrados da Terra e de monitores, né? Para a manutenção desse vasto sistema de portais estelares que há muito está desativado e que vai ser reativado a partir dessa nova era em que nós estamos entrando, ao nos resgatarmos como seres multidimensionais, como seres luminosos e como seres amorosos, ok? Então, gratidão. Muito bem, Robson, mais uma vez, sempre é bom ouvir você. Temos muitas perguntas aqui da audiência para você hoje à noite, mas eu vou começar com a minha... Eu sempre começo com a pergunta por primeiro, né? Quando você despertou, como é que foi a sua primeira experiência? Como foi essa transformação de vida que você teve, né? Eu gostaria que você falasse para a gente. Ok. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu já tive esse despertar, né? Comecei minha caminhada de desenvolvimento multidimensional muito cedo, né? E voltou meu microfone sem querer. Bom, então, em termos de experiência muito contundente, por volta dos meus 7 anos de idade, eu tive uma experiência de contato físico no meu quarto, foi bem traumática, e foi uma experiência bem física, e por muitos anos eu fiquei meio que rejeitando essa experiência, mas depois, nos últimos anos, eu reativei, resgatei muito das minhas memórias, então aquilo era necessário para um ajuste de circuitos aí em mim. Então, desde os meus 10 anos de idade, eu comecei já nessa busca pela espiritualidade, pela sistemas esotéricos de conhecimento, sistemas ocultos, né? E aí fui trilhando e entrando também nessa alçada de multidimensionalidade. E nos últimos 7 anos, né, de 2012, 2013 para cá, foi quando eu recebi um chamado muito forte para deixar minha vida acadêmica e me dedicar a ser um instrutor para desenvolvimento da memória humana, para resgatar a memória intergaláctica das pessoas, porque se fazia necessário. Então, não foi tão fácil para o meu ego abrir mão de um doutorado, de uma vida normal, entre aspas, né? Que todo um sistema de crença tinha sido imputado em mim para cumprir esse papel. Mas foi realmente uma escolha que veio do coração e alinhado muito com o que a minha essência queria, e realmente era uma missão que eu tinha a cumprir, assim como cada pessoa tem uma missão específica no seu âmbito, né? Por aí. Muito bem. Robson, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você, para aprender mais sobre esse trabalho fantástico que você está desenvolvendo? Bom, tem um e-mail, né, que é guardiães com E no final, né, guardiães.estelares@gmail.com, e tem um Instagram, que geralmente no Instagram onde eu estou lançando a maior parte das novidades, né, que é a Academia Guardiães Estelares, ou @guardiães_estelares, tá? Então, esses são os canais mais ativos, porque o website está passando por uma reformulação e o canal de YouTube ele vai começar a ser mais ativado, né? Então, lá a gente tem muitas novidades que eu estou preparando ainda para o pessoal, porque antes
eu ministrava muitas coisas presenciais, né? Agora eu estou migrando muita coisa para online. Ok, então, repetindo, é www.guardiõesestelares@gmail.com. O e-mail é só guardiães.estelares@gmail.com. Guardiões, vou botar aqui para o pessoal ver. Guardiões.estelares@gmail.com, não é isso? Isso, @gmail.com. E o Instagram... Aqui. Só um momento. A gente faz aqui ao vivo, a gente tem que esperar a máquina aqui tomar a posição aqui. Então, esse aí é o e-mail, guardiões.estelares@gmail.com. Isso. E aqui é o Instagram, não sei se está aparecendo aí. Não, você colocou o Instagram aí, não está aparecendo para mim, não. Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pronto. Acho que agora está aparecendo essa tela aí, né? Então, é dessa maneira que o público pode entrar em contato com você para aprender mais sobre o seu trabalho, não é isso? Exato. Vai aprender um pouco sobre si mesmo também. Muito. Sobre si mesmo, que é a parte mais importante, na minha opinião. Vou remover aqui essas informações. E agora o Vanderlei está se coçando lá para fazer perguntas. Deixa eu dar boas-vindas para o Vanderlei. Vanderlei, boa noite novamente aí. Novamente. Boa noite a todos. Eu estou aqui realmente cheio de perguntas. Tá? E vou começar com uma pergunta da atualidade. Tá? No próximo dia 21, nós vamos ter a conjunção. Nesse momento, abre-se algum portal? Sim, sempre que nós temos, e é uma conjunção importante, porque envolve Júpiter e Saturno, e segundo as transmissões e histórias dos maias galácticos, vindas através de José Argüelles, né? Nós que seguimos o sincronário maia galáctico, sabemos que Júpiter e Saturno, no passado, estiveram envolvidos em uma grande guerra do tempo, e foi através desses dois planetas que foram emitidos feixes de tempo artificial na nossa sociedade, causando abusos de poder, enfim, materialismo, medo, etc. E hoje nós estamos em uma nova frequência, então esse alinhamento se faz de um poder muito grande, porque nesse momento essas consciências planetárias, elas estão sob uma forte influência de um novo sistema de consciência que banha a Terra também, né? Então elas estão alinhadas com vistas a causar uma lente de conexão muito forte de cura para esses poderes abusados e abusivos, né? Então, e é um solstício, e todas as janelas de solstícios e equinócios são janelas muito importantes, porque dependendo de como o eixo está em direção à nossa estrela local, e como nossa estrela local está em direção ao nosso planeta também, lentes de dimensão, lentes de tempo são abertas e informação passa com bastante contundência, né? E aí, aquele rádio central do planeta, ele recebe o informativo como pacotes de densidade de informação muito vastas, que são frequenciadas para o nosso código genético. Então, vamos beber muita água e respirar com muita consciência. E aproveitar. Ótimo. Existe alguma comunidade de pessoas aqui que praticam exatamente tudo isso que você falou, que esteja avançada e que possa fazer algum tipo de demonstração maior do que apenas ser dito, ser explanado, por exemplo? Nós possuímos atualmente no mundo muitas comunidades, inclusive pessoas que já vivem em sistemas de vida alternativos, em comunidades autossustentáveis, que prezam por permacultura, por sistemas de alimentação saudável, e que praticam programas de meditação consciente e de desenvolvimento bioenergético e multidimensional. Então, isso cresceu muito nas últimas décadas. Nós temos muitas, ao redor, não só no Brasil, como no mundo inteiro, esses núcleos de comunidades crescendo, tá? Isso é o fator primordial para que se gere uma estrutura
de conexão ideal para que a consciência seja trazida e baixada de um modo mais forte para a humanidade. E devido a essas comunidades existirem, é que muitas pessoas passarão a se despertar. Entraram em crises existenciais, em crises existencial de vários níveis, seja emocional, mental ou de saúde, e que renasceram porque estavam vendo que não estavam mais em um sistema que contribuía para a vida delas. Então, todas essas mudanças nas pessoas são frutos justamente da reverberação desses outros grupos de pessoas que estão cultivando essa nova consciência. Temos aqui uma pergunta, né, bem interessante, dizendo o seguinte: você falou que muitas pessoas estão tendo exatamente um contato mental, né? E uma pessoa ela procura saber se vai existir um contato físico com as naves descendo na Terra. Vai existir, caso seja necessário, e como eu falei na palestra, que foi o foco disso, para que haja esse contato em massa e contundente, o humano ele precisa ter uma população mínima específica, não vou dizer números aqui, mas um suficiente número de pessoas no planeta que já desenvolvam consciência ao ponto de causar uma mudança de paradigma mais eficaz, tá? Porque, inclusive, não é de interesse das comunidades galácticas descerem em naves aqui para bagunçar o coreto, porque isso é que seria causado. As pessoas não conseguem lidar com homossexuais, não conseguem lidar com diferenças de cor de pele, não conseguem lidar com indígenas, não conseguem lidar com transexualidade. Certamente elas não vão conseguir lidar com seres que possuem uma biologia muito diferente da nossa, percebe? Então, e tudo isso é monitorado por as comunidades galácticas, tá? E as civilizações extraterrestres mais avançadas, que inclusive transitam o nosso mundo através de naves físicas, né? Através de aparições, elas monitoram tudo isso, esse grau de consciência e de percepção do humano. Mas estamos caminhando bem para uma nova consciência, né? Então, tudo é possível, sim, mas é importante que existem épocas, linhas de tempo e todo um estudo do ecossistema, da biologia e do nível de consciência do humano da Terra para ver se é necessário ou não um contato físico, percebe? Há civilizações que não necessitam de contato físico, porque não faz parte do programa específico daquele planeta. E há civilizações que têm contato físico apenas em certos níveis, como, por exemplo, nós testemunhamos na Terra, né? Mas, por essa abertura de consciência que nós estamos tendo nesse século, certamente os contatos físicos irão aumentar. Okay. Tem aqui um ouvinte que ele fala sobre o GM108X e de Arquiles e o sistema. Eu não sei o que significa, estou passando exatamente como ele pediu, que falasse sobre isso. GM108X é um código de transmissão intergaláctica dos maias galácticos. Os maias galácticos são um conjunto daquelas raças centrais de engenheiros do tempo, tá? Viajantes do tempo e de corretores de linhas de tempo distorcidas. Então, GM108X é uma corrente de transmissão intergaláctica dessas raças, e os maias galácticos envolvem várias civilizações, arcturianos, antarianos, pleiadianos e sirianos também, né? Então, esse código foi recebido através de José Arguelles. As raças existentes de extraterrestres são todas portadoras de consciência ou existe alguma raça que não tem esse objetivo? Existem raças que não têm esse objetivo no sentido de que são raças esquecidas, percebe? Então, como eu falei, nos níveis extraterrestres, nós temos um amplo espectro de vida, né? E nesse espectro de vida vai desde civilizações extraterrestres muito avançadas no sentido de consciência, que não se enxergam separadas,
que quando vê um planeta como o nosso em agonia, eles correm para fazer o que for necessário, sem interferir na história e no livre-arbítrio daquele planeta, tá? E você vai ter civilizações, aliás, agrupamentos, né, que são civilizações que são de natureza realmente predatória, beligerantes. A mente do ego usa o termo maldade, né? O que se identificaria com isso. Mas, na verdade, é esquecimento. Os pleiadianos falam muito isso comigo. Trata-se de esquecimento, né? Então, por isso que há esses programas de reparo, de reconexão de memória, tá? Então, você vai ver raças que esqueceram que são a própria fonte, que nós somos uma coletividade única. Então, sim, essas raças precisam ser supervisionadas, porque senão elas colocariam em risco. Por exemplo, o nosso planeta tem muito humano que se esqueceu que é humano, né? E por conta disso, nós estamos atualmente em uma região de quarentena. A quarentena não foi imposta ao planeta por civilizações destrutivas, muito pelo contrário. As comunidades galácticas que supervisionam esse programa daqui da Terra foi que impuseram essa quarentena de fechamento de portais, porque se a nossa humanidade, nesse nível, possuísse ainda a capacidade que nós tínhamos de abrir os portais estelares e se comunicar livremente com outras civilizações, devido à nossa desconexão, nós poderíamos comprometer outras civilizações, percebe? Então, no caso, nós somos um mau exemplo para o resto. Nós somos é interessante, para eles nós somos um fruto de uma grande esperança, porque nós vivemos em um planeta onde nossas capacidades telepáticas e multidimensionais foram bastante reduzidas, sofremos uma danificação de memória enorme devido a certos tipos de raças que inseriram essas coisas, mas mesmo assim o humano ainda conserva beleza e amor nele. Então é bem interessante isso. É bem interessante. Nós temos aqui uma pergunta do nosso amigo Fúvio, que está sempre aqui conosco, né? Pergunta para o Robson: qual seria a visão da Federação Galáctica sobre o fim dos tempos? Como eles olham tantos problemas como doenças e manifestações catastróficas da natureza? Coincidentemente, era essa a próxima pergunta. Bom, precisamos, inclusive, perceber que a visão da Federação Galáctica é uma visão totalmente diferente da maioria de nós, né? Eles têm uma visão mais ampla do universo. Nós tendemos a enxergar a coisa muito linearmente e sobre um pequeno espectro das coisas, né? Quando nós falamos fim dos tempos, isso não vai fazer muito sentido para a Federação Galáctica, percebe? Porque passado, presente e futuro estão ocorrendo simultaneamente em várias linhas de tempo, até na terceira dimensão. Então, nós gerenciamos, através da Federação Galáctica, nós gerenciamos muitas linhas de tempo simultâneas, percebe? E toda essa desconexão que nós vemos no planeta faz parte de poucas linhas de tempo do planeta, né? Que estão sendo corrigidas justamente através do nosso próprio despertar. Nós somos a vacina antirretroviral que foi inserida aqui. E essa vacina precisa ser inserida na forma de humanos. Por isso que muitos de vocês saíram das suas nações estelares e estrelas locais para virem aqui e injetar essa consciência. Por que muitos de vocês se interessam por questões de discos voadores ou naves extraterrestres? Por conta de memória. E quando vocês se interessam por isso, vocês estão inserindo no campo, vocês estão resgatando memória dentro desse campo de esquecimento, percebe? Verdade. Então, é por aí. O Felipe Pacheco pergunta: quem tem um elefante como animal de poder tem a missão da memória e da sabedoria? Não necessariamente. Pode ter a missão de amor. Você precisa... Um animal de poder é um arquétipo e é uma força xamânica que todos nós temos, né? E é importante também nós nos conectarmos. Se você possui um animal de poder,
para que você não se ingesse em dizer, um elefante tem boa memória, então ele me traz muita coisa de memória. Não se trata disso. Né? Você vai engessar demais a informativa vasta que você pode adquirir através da sua própria vivência com seu animal de poder. Percebe? O Leonardo Soares, ele fala... Diga lá. Nós temos mais 2 perguntas devido ao tempo. Bem, o Leonardo Soares, ele fala que a prece de Caritas é uma centelha de amor que pode abrasar a terra. Toda prece e texto inspirado, ele faz justamente com que não a prece em si é isso, mas a prece vai fazer com que você lembre quem você é realmente, o puro amor. Então, através da prece, você recebe inspiração para que você seja aquilo, seja esse portal de conexão. Existe algum contato, ou existiu algum contato que ajude no combate da atual pandemia? A primeira coisa é que nós nos livremos da palavra combate. Nós não devemos lutar contra nada, nós não devemos ter guerra contra vírus, porque senão nós temos guerra em nós, né? O fato é que uma pandemia, seja por que causa ela tenha vindo a existir, ela é uma cocriação nossa. O humano, ele precisa resgatar a autorresponsabilidade pela cocriação da sua realidade, sair do padrão de vitimização. Então, não precisamos combater pandemia. Nós estamos preocupados com um vírus, quando, na verdade, um maior vírus letal já está instalado em nosso sistema há milhares de anos, e graças a essa era maravilhosa, nós estamos nos dando conta disso. É o vírus de apagamento e de esquecimento da memória de quem somos. Esse vírus, que está inserido no código humano, ele causa tudo, causa guerra, devastação ambiental, poluição, etc, 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 matança, então, doenças, porque você se desconecta da natureza autocurante, autorregenerativa do seu próprio corpo, né? Então, é com esse vírus que nós precisamos focar e nos preocuparmos. Assim nos falam as nações estelares. Alexandre, você falou 2 últimas, deixa eu fazer só mais uma. Você falou das nações estelares. Qual dessas nações, ou quem foi, que trouxe todo esse conhecimento à Terra? Várias nações. Nós fomos agraciados com um conhecimento de mais de 20 nações estelares, mas nós temos civilizações específicas que hoje atualmente supervisionam o nosso programa, né? Tivemos seres de Orion, de Fomalhaut, de Canopus, de Antares, mas pleiadianos, sirianos, arcturianos, esses seres atualmente são bem ativos na manutenção do nosso programa, tá? Mas, em termos de quem trouxe conhecimento, como eu falei, a Terra é uma estação Ur, é um planeta biblioteca, é uma nave do tempo, então mais de 20 nações estelares trouxeram intercâmbio cultural para cá. Vanderlei, parece com você aqui, a Isabel Cristina, poderia ficar aqui a noite inteira ouvindo o Robson. Realmente, né, Robson? Temos um tempo limitado. Daqui a pouco eu vou buscar aqui uma cama e me deitar. Não, se quiser, eu tenho mais 20 perguntas aqui. Eu vou estar preparando uma série de... Eu tenho 20 perguntas anotadas e tenho mais 20 minhas. Mas vamos lá. Não quis interromper, mas vamos lá. Bem, eu vou voltar aqui a uma pergunta que me chegou, que era sobre exatamente, como falou, de memórias do Antigo Egito. Existe alguma memória de para que serve, como foi construída e quem construiu as pirâmides? Os planetas, eles recebem formações piramidais. A geometria piramidal é uma geometria tanto de iniciação, ou seja, de acesso a outros níveis de paradigma, quanto de transmissão de informação. Então, a geometria piramidal é
é muito especial na transmissão e recepção de informações, tá? Nós temos grandes engenheiros construtores de pirâmides que atuaram aqui, que foram os sirianos, né? Claro que sempre outras nações estão envolvidas, mas eles de forma bem contundente, né? Então, os sistemas de pirâmides são construídos ao redor dos planetas para criar toda uma malha de intercomunicação. E o platô de Gizé, no Egito, é o ponto focal de onde todas as construções piramidais retransmitem toda a leitura de todo o bioma e ecossistema, da ameba ao humano, e retransmite através daquele complexo piramidal de Gizé. E isso é retransmitido para estações intermediárias, que são supervisionadas geralmente por arcturianos e antarianos, para que eles tenham toda essa leitura e saber o que nós andamos aprontando, no que nós nos esquecemos, no que nós nos lembramos, e etc., né? Para que tenha todo um monitoramento. Então, essas pirâmides, elas são tanto regiões de transmissão de dados, como também, quando as tecnologias delas estão ativas, elas servem também de portais estelares, né? Lembrando que também as pedras, todas essas construções, aquelas pedras gravam memória, estão irradiando memória constantemente para o nosso código genético. E claro que nós não estamos sujeitos apenas a esta linha de tempo onde nós estamos aqui. Se você vai na pirâmide do Egito, em outra linha de tempo, ela está totalmente ativa, aquela tecnologia. E nós sofremos o eco dessas linhas de tempo paralelas. Fazendo uma correlação, as caveiras de cristais que apareceram ao redor do mundo, elas guardam realmente informações? Crânio. Os crânios. Crânio. Desculpa, não é a caveira. Não, eu não estou lhe corrigindo, eu estou dizendo para a gente focar muito nessa palavra crânio, né? Crânios. O nosso crânio tem todo um complexo de portais, né? Porque é a caixa de ressonância onde é codificado e gravado toda a informação galáctica também, né? Então, nossa rede neural imita os vários sistemas estelares. E os crânios, quando você tem um crânio de cristal, o cristal, inclusive de quartzo, ele é um conector e é uma tecnologia muito poderosa que nós usamos para vários sistemas de comunicação interdimensional, e várias civilizações avançadas usam cristais, né? Então, crânios guardam informação de conexão e de história galáctica, tá? A própria ossatura do nosso crânio e os ossos do nosso corpo possuem toda a gravação da nossa matriz genética de evolução, né? Então, esses artefatos, muitos artefatos foram idealizados e trazidos, né? Porque, às vezes, esses crânios, eu não pesquiso muito sobre crânios, eu tenho mais uma questão intuitiva com eles. Eu tenho um crânio de cristal, assim, que eu pedi para fazer, porque eu precisava dessa forma. Mas muitos crânios de cristal, por exemplo, os tibetanos, às vezes, os orientais, eles não cremam os mestres deles, né? Os rinpochês, os dalai lamas, os corpos deles são embalsamados. Por quê? Porque aquela ossatura e aqueles crânios ficam irradiando transmissão de sabedoria por vastos séculos. A mesma coisa é quando você tem biologias avançadas que não são compostas de carbono, mas de silício. Então, que literalmente possuem como ossos cristal. Então, muitos desses crânios também guardam memórias e são transmitidos para os planetas para que essa memória seja sustentada, né? Então, são artefatos, às vezes, que segundo as lendas e segundo as nossas canalizações, eles são semeados e plantados na Terra e em outros planetas para deixar toda a memória e também conectar a informação, né? Ok. Alexandre, vou andando, tá? Não, peraí, vamos agora para as considerações finais agora, né? Senão daqui a pouco o sininho toca aqui e explode tudo. Tem uma pergunta aqui interessante, do Felipe Pacheco.
ele diz que Maria de Nazaré, o Conselho do Dragão e o Comando Planetário, na realidade, eles são mega, meta ou ultra? Comandos planetários, eles geralmente são metaterrestres. Mas se você vai para uma estrutura como Maria, Mãe Maria, então você tem estruturas ultraterrestres aí. Eles trabalham em conjunto muito grande. Então, às vezes você tem, é como um supervisor e uma equipe. Olha, tem 2 supervisores de ultraterrestres naquela equipe toda de metaterrestres. Então, eles trabalham enlaçados. Com relação a esses nomes e essas denominações, vai de cada um, porque nomes variam de acordo com o sistema de crença da pessoa ou da matriz de alma do que ela conecta, né? Ele continua ainda fazendo uma segunda afirmação. Então, seria os 3 anjos e Jesus os ultraterrestres? Jesus é um filho paraíso, é uma raça ultraterrestre. Existem vários dele, são raças ultraterrestres. Angélicos. Certo. E os arcanjos? Também. Também. Lembrando que muitos de nós construímos visões dos ultraterrestres muito lúdicas, é importante, mas nem sempre nós temos uma... Os ultraterrestres, eles raramente se comunicam por canalização. São transmissões diferentes, são revelações. Então, hoje em dia nós estamos numa era muito grande de canalização e muitas pessoas acham que estão canalizando ultraterrestres, como na verdade não estão. Às vezes estão canalizando entidades que não têm nada a ver com ultraterrestres. Ok. E os intraterrestres, em que grau eles estão? Intraterrestres são humanos. A humanidade intraterrestre ela é muito avançada, então muitos migraram para o interior da Terra. E na parte intraterrena, os portais estelares se concentram por lá também. Os salões de mente estão no núcleo planetário. Então, muitas das naves que chegam ao planeta, elas não vêm de cima, elas entram pelos portais estelares do núcleo, das regiões da intraterra, com civilizações avançadíssimas, e saem pelos polos. E aí aparecem fisicamente. Então, nem sempre você vai ter naves que entram de cima, elas vêm do núcleo. Perfeito. Falou-se que existia várias raças adâmicas, né? E qual seria o motivo de existir tantas raças diferentes e quais os seus objetivos? Pergunta Helena Maria. Considerando que, por exemplo, o universo observável, temos 100 bilhões de galáxias, cada uma com cerca de 200 bilhões de sistemas solares. Nós somos um caminho infinito. A fonte, ela é infinita, então são infinitas possibilidades de variações, né? Você pode perceber isso no seu próprio corpo, nos seus trilhões de células, cada órgão e sistema com diferenciações específicas, cumprindo objetivos específicos para a manutenção dessa maravilhosa experiência que é o corpo humano. É análogo. Pronto, Alexandre, eu acredito que possamos deixar só se tiver mais alguma pergunta, porque outras já são perguntas repetitivas. Vanderlei, vamos pedir lá primeiro aqui para o Robson dar suas considerações finais. Queremos agradecer pelo seu tempo, pelo seu empenho em estar contribuindo na UFO Piauí, esse esforço de solidariedade com os nossos irmãos do interior lá do Piauí. E aproveito dessa oportunidade a pedir para que, na medida do possível, doem cestas básicas, pode ser meia, pode ser uma, pode ser duas. O importante é contribuir, né? Com essas cestas básicas para os nossos irmãos lá no interior do sul do Piauí e do Maranhão, não é isso? Vamos lá, então, Robson, as suas considerações finais, para a gente encerrar aqui com a nossa vinheta de sempre. Estamos atravessando um momento poderoso, um momento de resgate de quem nós somos realmente. E nossas nações estelares convocam cada um de vocês para resgatar quem vocês são de verdade. Então, várias vezes ao longo do dia, toque o seu coração e respire aí. E use essa medicina afirmando, eu lembro quem eu sou. Mantenha-se em um estado de silêncio, de calma, alguns minutos, todo dia.
é muito importante que vocês parem esse fluxo tremendo de informação que chega através da mídia, através dos dramas externos. Então, lembrem quem vocês são de verdade. O universo ama e reconhece cada um de vocês, e que vocês existem, e que a existência de vocês é nobre e importante. E que vocês são valorosos, que vocês têm valor. Então, vocês são valiosos, e o que tem valor nunca é perdido. Então, esse é o chamado que nossas civilizações interplanetárias pedem para que vocês resgatem essa origem sagrada e lembrem quem são. Arro. Gratidão, eu quero honrar e reconhecer cada um de vocês por cada momento sagrado que nós partilhamos aqui e pelas escolhas conscientes que vocês têm feito nas suas vidas. Gratidão, Alexandre, meu amigo querido, saudade de você. Gratidão também a Vanderlei por estar intercedendo conosco aqui. Isso. Agora, eu queria mais uma vez, antes de nós encerrarmos, que você colocasse aí na tela o seu contato, o seu Instagram, seu Facebook, para que nós possamos botar aqui na tela para o público entrar em contato contigo. Você está em Recife atualmente ou já se mudou daqui? Já me mudei. Já não estou mais em Recife faz 3 meses. Estou no interior da Bahia, curtindo a vida do interior. Em que cidade? Eu estou em Juazeiro, do lado de Petrolina, né? Juazeiro da Bahia. Legal. Estou na beira do Rio São Francisco, tomando banho de rio. Pronto. E honrando essa natureza. Vamos se preparar aí, vou pedir para o Vanderlei, enquanto você se prepara para colocar as informações na tela. Vanderlei, suas considerações finais aí em relação à live de hoje à noite. Vanderlei, o microfone. Microfone. Pronto. Agora. Chegou? Agora. Pronto. Agora. Então, eu não preciso nem falar, né? Basta ver a quantidade de perguntas e o interesse de todos que estavam assistindo à palestra pela importância do tema que tem em nossas vidas. Ele está realmente abrindo uma nova porta, uma nova visão do nosso próprio eu, né? A nossa conexão com o nosso futuro, que pertence exatamente às estrelas. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer ao Honorato, agradecer ao Alexandre, ao UFPOI, pela oportunidade que ele está nos dando deste novo conhecimento. Obrigado a todos vocês, boa noite e tenham um bom final de semana. Aí está como entrar em contato com o Robson Honorato, né? E para quem tem vontade de aprender mais sobre o tema de hoje, entre em contato com ele, né? Para que evoluam mais na sua sessão espiritual. Ok? Honorato, mais uma vez aí, obrigado pelo seu tempo, pela palestra, foi fantástico. Ok? E aqui nós vamos encerrar. Boa noite a todos.